Salve, salve pessoal, meu nome é Martin e cá estamos para a quarta rodada de Ragnarok, o século final. A quarta rodada em questão sendo Minamoto no Tametomo versus Tezcatlipoca. Ai, adoro pronunciar esses dois nomes. E a quarta rodada, ao meu ver, ela começou de um jeito. Não começou porque, né? A rodada ainda não tinha começado, mas ao meu ver, ela começou, entre aspas, de um jeito ruim. Muito disso se deve a uma coisa específica aqui, né? Na lista estava escrito o nome Robin Hood. O Robin Hood todo mundo conhece, né? Pelo amor de Deus, quem não conhece Robin Hood? Mas quando apareceu foi o Minamoto no Tametomo. O que é uma coisa que, cara, eu não acharia ruim, mas, cara, o jeito que foi feito eu achei negativo. Tipo, eu não tenho problema com impostores, entre muitas aspas, em listas de humanos. Tipo, tem um humano que é um impostor, né? No caso, impostor me refiro ao humano que não é exatamente a figura que tá na lista. Né? Tipo, a Mona Lisa de Gerd Valhalla, o próprio Jack no original, o Goya no meu também não é. Mas aqui eu achei ruim, porque o Vrock fez que, né, tava escrito Minamoto no Tametomo. Minamoto no Tametomo. Não, tava escrito Robin Hood, mas quem apareceu foi ele. O que é uma coisa que eu tinha pensado em fazer, né? Eu antes tinha o nome Muhammad Ali na minha lista, mas quem ia aparecer iria ser o Melanco Magicária. Mas, cara, eu troquei isso porque é uma coisa que, né, eu percebi que iria ser ruim, né, tipo, não ter uma preparação, não fazer muito sentido, e eu meio que só meteu uma figura histórica, tipo, nada a ver, só meio que porque sim, né, não é à toa que eu mudei isso na lista, mas eu botei isso do impostor em outro personagem, né, porque eu gosto dessa ideia. No entanto, aqui eu achei ruim, porque, né, é o que foi, tipo, pareceu que o Vrock só mudou de última hora. O que, né, eu não posso afirmar com certeza, né, não quero acusar o Vrock de ter feito isso, mas é o que pareceu. E, ok, Minamoto, Minamoto no Tametomo e Tezcatlipoca são duas figuras ótimas pra mim. Né, eu pesquisei sobre o Minamoto no Tametomo porque, né, eu já conhecia por nome, mas eu fui pesquisar depois que eu vi ele, né, no Haruki do Rock. Eu gostei da figura, né, eu acho que desde a Botseia é a primeira figura histórica do Haruki do Rock que eu gosto. E tem o Tezcatlipoca, que, né, é um deus azteca que eu gosto bastante, né. Eu até tinha pensado em botar ele, mas eu gostei mais do Huitzilopochtli, então botei o Huitzilopochtli. Por sinal, tá lutando agora, na sétima rodada de Guerra Entre Raças, o meu Hiroki. Quem não eu, vai ler Guerra Entre Raças. Né, porque eu garanto pra vocês que vale a pena. Enfim, merchans à parte. Os designs dos dois personagens são ótimos. A meu ver, são os melhores designs dos lutadores até então. Né, tem um contraste ótimo dos dois personagens. E toda essa rodada, por mais que ela seja mais curta, né, de o século final inteiro, eu prefiro. Assim, eu não gosto de falar, tipo, Ragnarok de fulano, Ragnarok de ciclano. Porque eu acho cringe. Eu prefiro falar o nome do Ragnarok. Então, tipo, eu não gosto que falem Ragnarok do Martin. Eu gosto que falem Guerra Entre Raças, porque o nome da história é Guerra Entre Raças. Tá bom? Enfim, continuando. Os dois personagens têm um traje interessante nos designs, e os dois personagens são interessantes em si. O Tezcatlipoca, ele foi apresentado como, tipo um racista, basicamente, o que até rendeu umas falas engraçadas. E em alguns momentos ele pareceu um pouco forçado, mas, cara, não foi forçado nível Duque de Caxias. Porque o Duque de Caxias sim era um personagem forçado. E sim era. Aqui não. E o Minamoto, né, por mais que tenha tido esse problema que eu falei, eu ainda assim achei interessante o personagem e foi apresentado de uma maneira interessante, né? E em geral, a rodada em si começou com um bom hype, né? Achei até bem melhor que todos os hypes que as outras três rodadas tentaram fazer até então. E, bem, como é que eu posso falar? O paralelo dos dois meio que é um paralelo que em essência é até parecido um pouco com Yufei versus Son Kong do meu Araki, né? Que é um paralelo com o que usa o fato dos dois terem ligação com animais, né? Tezcatlipoca,
por ser um deus associado ao jaguar, e o Minamoto por conta da pantera, né, que é o animal símbolo dele. E, né, foi uma coisa que eu achei interessante, né, a rodada em si, por mais que ela só tenha 4 capítulos, foi interessante, foi divertido, né, de se ler. Algumas outras rodadas foram bem maçantes, sinceramente, principalmente a primeira e a segunda. Mas, cara, essa rodada eu me diverti o tempo todo, mesmo nos momentos em que eu notei defeitos, ainda assim não achei ruim, né. Então, vou começar a falar sobre os personagens, começando pelo Tezcatli e Poca, né, que eu sinto que é mais fácil de falar. Porque é o que foi. Ele é apresentado como um racista, basicamente, onde se refere aos outros como pretos, o que, o que rendeu em piadas boas. Alguns momentos eu achei pouco desnecessário, ele só fala isso, tipo, do absoluto nada, mas foi bom, né? E, como é que eu posso dizer? Né, eu fui render um bom carisma pro personagem, né? O personagem em si, ele é construído de uma maneira interessante, né? Por conta dele sentir isso pelos seres humanos e por quem ele acha inferior, assim como também, né, o flashback do que é Tescato em Pouca e é interessante, né? E conta também tipo e não é um flashback que comete os mesmos erros dos últimos dois deuses, porque o flashback foca bem mais nele, né? E tipo é interessante, né, a história dele com os outros deuses astecas e os deuses maias, né? Principalmente a relação dele com o Ewecoyotl, que é um deus que eu não gosto. E, sinceramente, de todos os teus deuses, o Ewecoyotl é o pior. Você sabe disso. Cutucadinha pro El à parte. Né, foi um flashback interessante em geral. E eu sinto que o flashback do Tescato e Poca foi algo bem, digamos assim, como é que posso dizer isso em palavras? Bem gostosinho de se ler, né? Por não ter sido muito longo, ter sido um flashback simples relativamente. Tanto é que, se eu não me engano, ele nem consome, né? E consome menos de 80% do capítulo dele em geral, o que é uma coisa que achei bom, né? O flashback em si, ele não foi um flashback muito de mudança, foi muito mais flashback de justificativa, né? Que serviu bem para explicar sobre o personagem e até sobre a própria história e o panteão dele. Em geral foi bom, né? Em geral, o personagem inteiro do Tezcatli Poca é bom. E é com certeza o melhor deus até então, melhor mesmo até que o próprio Indra. E, né, em geral não tenho muito o que reclamar do personagem. No máximo, essas falas um pouco nada a ver, né? Tipo, e se referir aos outros como preto, de modo meio racista, de maneira um pouco jogada algumas cenas, mas é o máximo. Agora sobre o Minamoto. O Minamoto, né, eu de começo tava preferindo o Tezcatli Poca, mas com o passar da rodada, principalmente após o terceiro capítulo, que é o que mostra seu flashback, eu realmente preferi o Minamoto. O Minamoto, ele tem uma história que, digamos assim, foca bastante nele e na relação dele com uma garota específica, o que me lembrou bastante, né, a história do Melanco Magicaria e do Genghis Khan, do meu próprio Ragnarok, né. Tipo, em geral, foi uma história simples, mas muito boa, muito interessante, né, que mostrou e já até mesmo mudou bastante a minha visão sobre o personagem. Porque, tipo, o personagem foi apresentado como basicamente um samurai fodão, samurai invencível, que, tipo, poucas ideias. O que não é uma coisa ruim, eu até tava gostando disso em geral, mas era um pouquinho raso. Um pouco só, não muito raso, mas era um pouquinho raso. E o flashback dele desenvolveu bem, ele mostrou sobre a fraqueza do personagem, mostrou sobre tudo que o personagem sofreu pra estar aqui agora. E até mesmo mostrou que ele precisou fazer um pacto com um demônio. Demônio esse que é o Uryomen Sukuna. E tanto é que a história inteira do Minamoto se passa no período Heian, que se eu não me engano é o período em que o mesmo viveu. E foi interessante, né? Foi interessante esse lance com o Uryomen Sukuna e até também angariou um pouco uma relação dele com o Hatman, né? Que é se eu não me engano, até um dos deuses da Ista, nem me lembro. O que em geral foi bom, né? Eu curti isso.
E, tipo, o flashback do Minamoto, ao meu ver, é melhor que o do Tezcatlipoca e Pouca, mas os dois personagens são bons. Os dois personagens são até os melhores, os dois melhores personagens até então, né? O melhor humano, o melhor deus, e o segundo melhor personagem até então, respectivamente. Né? Com o Minamoto, a meu ver, sendo um pouco melhor. Enfim, o flashback do Minamoto desenvolveu muito bem o personagem, né? Como foi? Mudou a visão do personagem. E, tipo, esses 4 capítulos que foi saudada, né? Esse combate em geral, foram muito dinâmicos. Eu realmente não senti que precisava muito de, tipo, um capítulo a mais. Por mais que seria interessante se tivesse mais um capítulo. Mas, cara, foi bom, assim. Né? Até assim, foi melhor mesmo. Até porque senão iria ficar muito repetitivo, né? Principalmente pelos poderes dos dois. E, bem, pessoalmente falando, eu sinto que a soldada ela é ótima em geral, mas ela ainda assim tem defeitos, né? Defeitos esses que eu sinto que são principalmente no final, no último capítulo, que eu vou falar agora. Porque o último capítulo tentou apresentar flashbacks dos dois. Tipo, um flashback, mini flashback mesmo. Porque tem esse cara, tipo, que só tem um parágrafo, que é sobre exposição. Que, tipo, tenta meio que explicar uma transformação dele. Também outro flashback do Minamoto também tenta fazer isso, mas tentando focar um pouco mais no Hatman. Depois teve um outro mini flashback pro Minamoto que, cara, não precisava, sabe? Tipo, não precisava disso. Se era pra mostrar essas 3 coisas que tivessem nos capítulos anteriores. Tipo, um flashback de um, um flashback de outro, respectivamente. Não só isso, como tipo, não, o combate geral ele é criativo, né? Nitidamente tem outro paralelo que é um paralelo muito mais criado do que realmente um paralelo objetivo. Mas é interessante, né? Como foi, tem são esses animais, e o título um dos dois é tipo, o arqueiro das mil flechas contra o deus, contra o deus que melhor reage às coisas, se não me engano. Né? E o tesouro divino do Tezcatlipoca é o espelho que tem na mitologia. E isso foi interessante, né? Rendeu uma coreografia bem criativa, né? Com certeza a melhor coreografia até então, né? Com os melhores golpes, as melhores execuções de golpes. E tipo, e tipo, eu pessoalmente sinto, né? Foi uma coreografia boa, mas os defeitos geral dessa rodada são esses que eu falei, né? A exposição. Então também, tipo, a exposição no caso desses mini flashbacks não precisavam. Algumas falas jogadas, Tescato e pouco, não, tipo, não foram só gratuitas. E, tipo, o começo em geral não tava muito animado, né? Mas foi crescendo. E mesmo que o final, ao meu ver, não tenha sido muito bom, né? Eu achei um pouco rushado demais, principalmente o golpe final. Assim, foi bom em geral, né? Os personagens foram bons, os poderes dois foram bons, Tipo, os poderes que eu mais gostei foram os do Minamoto. Não, os poderes deles são simples. Tipo, ele tem armas japonesas e ele tem o arco. Que basicamente o arco dele, tipo, o uso dele com o arco é o motivo dele ser chamado de Robin Hood. E, cara, eu senti que foi um pouco. Foi o Vrock tentando justificar algo que, cara, não precisava. Se tu queria que o personagem fosse o Minamoto no Tametomo, era só ter escrito na lista Minamoto no Tametomo. Não precisava, velho, ter botado um personagem para no final, quando aparecer, não seria. Mas então por que tu gosta de personagens impostores? Personagens impostores são, digamos assim, personagens que no final das contas são mesmo o personagem tanista, né? Porque são alguém relacionado a eles. O próprio Hayato Vrock tem um personagem que é assim, que é o Vlad. O Vlad no final mostrou no seu Vlad sim, e sim uma das esposas dele. Tanto é que a sexta dada, que é atual, tá lutando a Vlad. Então, cara, pra que ele fez isso no Robin Hood? Tipo, eu entendo. Não posso afirmar com certeza que é isso, mas eu entendo, tipo, e ter mudado de ideia depois, já ter começado e tudo mais. Mas, cara, não tem problema mudar. Eu mesmo mudei algumas coisas na lista. De quando eu lancei o Capitão pela primeira vez até o momento em que a terceira rodada acabou. Porque depois que a terceira rodada acabou, eu não mudei mais nada na lista. Mas, cara, tipo, tá tudo bem você fazer isso, mas, tipo, necessita, sabe? Você meio que
você meio que criar um hype artificial. É por isso que eu tinha mudado o Muhammad Ali eu tinha mudado o nome de Muhammad Ali pra Milan como de cara, porque eu não queria criar um hype artificial, não queria fazer pessoas hyparem o nome Muhammad Ali para no final não ser o nome Muhammad Ali e ser uma outra figura histórica que não tinha relação nenhuma. Entendi. Então, eu não senti que a justificativa foi muito boa, mas em geral foi legal, né? Toda a história do Minamoto com o Sukuna. Então, tipo, mesmo com esse pesar, que é um pesar, não é tipo ultra pesado, mas ainda assim é um pesar que eu sinto que afetou um pouco a nota. Foi bom, né? O personagem do Minamoto em geral é até o meu favorito dos 8 que eu lutaram até então, assim como o Tescato e Pouca. O final eu sinto que foi bom, mas tipo, sei lá, achei um pouco seco o jeito que o Tescato e Pouca matou o Minamoto. E tipo, meio que só continuou o mesmo. Né, no caso, o Tescato e Pouca e parou de pensar um pouco do que pensava sobre os humanos, mas tipo, no final, ele continuou o mesmo, sabe? Também o final de Minamoto no Ultimate versus Tescato e Pouca e tentou ser muito uma cópia do final de Kishore vs Hades, de tipo, o perdedor ele falha e lamenta por ter falhado, aí o outro reconhece ele e tudo mais. Mas, cara, não combinou. No caso de Kishore contra Hades, combinou porque foi o contrário, né? Foi o Deus perdendo e falhando, né? Por conta do que ele jurou pela família dele, e foi o humano reconhecendo Deus e o chamando de amigo. Enquanto aqui, cara, não achei que foi muito bom. Então foi outra coisa que, tipo, não foi um lixo. Foi legalzinho o final, né? O golpe final dos dois foi legal, mas a execução no final e o final com a finalização do Minamoto, não foi interessante. Em geral, né, essa rodada pra mim é boa. Eu dou ela uma nota 7, provavelmente. 7 não. Vou dar 8, porque mesmo com só 4 capítulos foi divertido em geral. Então nota 8. Mas, cara, poderia ser mais. Tipo, não poderia ser mais se não fosse esses erros que eu falei. Mas em geral essa rodada não é ruim, muito pelo contrário, foi ótima, foi uma ótima rodada. Eu finalmente estou sentindo que o Reinhard do Rock finalmente está valendo bem mais a pena. E tipo, mesmo com os erros, foi uma ótima rodada, foi divertido. Os personagens foram bons e, cara, valeu a pena. Enfim, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Não sei quando eu vou lançar o vídeo da quinta rodada, porque, né, eu tenho que escrever o penúltimo capítulo da sétima do meu. E também, daqui pouquíssimos dias, eu vou lançar um vídeo da segunda rodada do Ryan do Mister, porque, né, de fim das eras, porque, não, o último capítulo da segunda rodada vai lançar amanhã. Mas, em geral, é isso. Até o final do mês, com certeza, tem o vídeo da quinta. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.